Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal História da Psicologia TV, no nosso curso sobre a história da psicologia no Brasil. Eu sou o professor André Morelli, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, e hoje quero falar um pouco da história da perspectiva behaviorista radical no Brasil. Vamos lá? É um pouco difícil determinar exatamente quando se inicia a história do behaviorismo no Brasil. Nós sabemos que Rodolfo Adzi, que era professor na Faculdade de São José do Rio Preto, já tinha traduzido alguns textos do behaviorismo para usar em suas aulas. Mas uma pessoa muito importante para a efetiva implementação dessa linha e essa abordagem no Brasil foi Mirtes Rodrigues do Prado, que era uma aluna de psicologia na Universidade de Colômbia. Ela assistiu umas aulas de um professor chamado Fred Keller e ficou muito empolgada com o que viu. Foi então que ela convenceu o pessoal na faculdade de psicologia da USP a trazer o Fred Keller para que ele trouxesse, com ele, essa nova perspectiva de análise do comportamento. Isso aconteceu em 1959 e depois de uma certa troca de cartas, Fred Keller finalmente concordou em vir ao Brasil e chegou aqui no nosso país em 1961. Ele nasceu em 1899, no estado de Nova York. Ele era amigo pessoal e colaborador do Skinner, e seu livro, publicado em 1950, Princípios de Psicologia, preparou o terreno para a obra, talvez não sei se mais importante, mas uma das obras fundamentais de Skinner, Ciência e Comportamento Humano, que foi publicado 3 anos depois. Então, quando o Fred Keller chega no Brasil, a psicologia do comportamento ela já estava acontecendo, os principais livros já estavam sendo publicados e o movimento do behaviorismo já estava em desenvolvimento. Bom, como eu já tinha falado, o Fred Keller chega ao Brasil em 1961 com recursos da Comissão Fulbright para lecionar por 1 ano na Universidade de São Paulo. Nessa época, a USP era um terreno dominado pelas psicologias de tradição europeia, com destaque para Freud, para Piaget, para o Kurt Lewin, que é um homem da Gestalt, e ainda outros como Anastase, Moreno, Kuhlenberg, etc. Então esse era o terreno que ele encontrou. Então, para o pessoal da USP, o behaviorismo era uma novidade bem grande. E como Keller aparentemente era uma pessoa carismática, cativante, engraçada, rapidamente as pessoas se interessaram em fazer o curso dele, mesmo porque era um professor estrangeiro convidado no Brasil em uma época em que essa troca de comunicações não era tão simples assim. Primeiro ele deu aula de psicologia comparada e animal em um espaço da Faculdade de Medicina e também deu aula de História da Psicologia, ou seja, ele fez lá nos anos 60 aquilo que eu estou fazendo com vocês agora, falando da história da psicologia. E aí no curso dele de Psicologia Comparada e Animal, ele fazia algumas experimentações, demonstrações laboratoriais e usava um espaço meio improvisado do Departamento de Fisiologia lá da USP para conseguir fazer os seus experimentos, já que não tinham caixas de Skinner aqui, não tinham equipamentos, não havia nenhum tipo de preparo, já que essa abordagem não existia no Brasil praticamente. Ao contrário do que muitas pessoas falam, ele também falava bastante sobre aspectos filosóficos, já que ele era uma pessoa muito interessada em Descartes, mas falava também dos gregos, falava também dos empiristas ingleses, então ele tinha um debate, um diálogo entre os métodos que utilizava, outras vertentes da psicologia e, claro, defendendo a própria vertente que ele era adepto. No segundo semestre, ele faz um curso de Psicologia Experimental, onde ele apresenta e finalmente introduz ali os principais autores, as principais ideias da teoria do comportamento. Rapidamente, alguns brasileiros já se interessaram em se converter para o behaviorismo. Um nome notável que a gente tem aqui, e vou falar de alguns nomes mais adiante, é o da Carolina Bore, que também vamos falar mais adiante. Ela já tinha seu doutorado, ela já tinha feito nos Estados Unidos, só que ela era adepta da corrente do Kurt Lewin, que era um psicólogo da Gestalt. Reparem que não é da Gestalt terapia, é da Gestalt.
O Rodolfo Watsi, que também já era professor na faculdade em São José do Rio Preto e que já tinha lido e traduzido alguns materiais do behaviorismo, também adere rapidamente para a ciência do comportamento. Também a Maria Amélia Matos, a Dora Fix Ventura, entre vários nomes. E da mesma forma que o Rodolfo Watsi tinha traduzido livros para o português, só que num sentido só para usar em suas aulas ali dentro da faculdade que ele trabalhava, começou então um movimento de tradução dos livros. E aqui, quem já assistiu a aula de psicanálise vai notar uma diferença bem grande. A gente está comparando aqui uma outra aula do nosso curso, que na psicanálise havia uma dificuldade com o idioma e as obras chegavam em francês e permaneceram em francês ou em outros idiomas estrangeiros por muito tempo. Enquanto que no behaviorismo, o esforço para traduzir os livros, para criar um vocabulário unificado, inclusive criou-se um vocabulário para ser usado nos materiais, ele foi bem rápido, inclusive com grande destaque para o Rodolfo Watsi e depois para o João Cláudio Teodorov, que ainda não chegou na nossa história aqui, mas que isso permitiu o fomento da construção de uma literatura em português, o que era muito mais fácil, né, para você conseguir ensinar depois os métodos para outros brasileiros. Uma outra coisa também interessante é que rapidamente o Fred Keller integrou os pesquisadores brasileiros ao sistema de conhecimento científico da análise do comportamento, inclusive publicando com eles em 1964 um material que eles mesmos produziram na estadia do Fred Keller na USP. Vocês podem ver aqui no nosso slide um print desse material e facilmente vocês encontram ele na internet. Quer dizer, acho que você tem que pagar para acessar, mas esse resumo você consegue ver gratuitamente. Além da USP, também houve interesse em criar o curso de psicologia na UNB com base na análise do comportamento, e o Fred Keller também teve um papel muito importante. Depois que o Fred Keller foi embora, um outro professor americano também chegou aqui ao Brasil. O nome dele era Gil Sherman e ele também ajudou na criação do departamento de psicologia da UNB, que era uma universidade que estava sendo ainda criada. Então ele, a Carolina Bori, o Rodolfo Watsi e o Fred Keller e ainda outras pessoas envolvidas, elas foram contempladas com recursos da Comissão Fulbright para a criação do Departamento de Psicologia na UNB, Universidade de Brasília, em 1963. Eles chegaram então a viajar para os Estados Unidos para ter uma parceria com o professor Fred Keller na criação de um novo sistema de ensino. O Fred Keller entendia que os sistemas atuais de ensino, quer dizer, atuais daquela época, eles eram muito baseados na punição e na correção. Então ele desenvolveu um outro sistema baseado mais na recompensa, que foi chamado de Sistema Personalizado de Ensino, que basicamente foi chamado na época de sistema ou método do Keller. Teve uma briga política lá na UNB nos anos 60, né, uma perseguição política, lembrando-se que estávamos em plena época, né, do governo militar, né, da ditadura militar. Então as primeiras tentativas falharam, a professora Carolina Bori teve que pedir demissão, o Rodolfo Watsi também foi perseguido, mas depois eles conseguiram implantar. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre como aconteceu essa perseguição, o que aconteceu nessa época e também outras informações dessa nossa própria aula, eu te convido para dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que lá tem várias referências, não só de obras e livros que me baseei para criar essa aula, como também elementos da WikiHP, a Enciclopédia Eletrônica de História da Psicologia, que é parte do sistema do portal História da Psicologia, que inclui o canal História da Psicologia TV, onde essa aula foi publicada. Os anos 60 eles foram muito frutíferos também para a produção e tradução de novos materiais para a divulgação da abordagem. E se destaca o Princípios de Psicologia, do Keller e Schoenfeld, que foi traduzido com a colaboração do Rodolfo Watsi e a Carolina Matos Kelly-Bori, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, e que serviu como manual introdutório para a psicologia para várias pessoas que faziam formação em psicologia na área. E esse livro, Princípios de Psicologia, acabou sendo muito usado, né, no Brasil nesse período e acabou sendo muito influente na criação de pessoas adeptas à análise do comportamento. Bom, o Rodolfo Watsi, ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro a traduzir materiais da análise do comportamento no Brasil. Ele nasceu em 1927 em Piracicaba, no interior de São Paulo. Trabalhava, como já falei, na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de São José do Rio Preto, onde hoje é a USP, e foi treinado pelo próprio Fred Keller quando este esteve em São Paulo.
E aí, claro, como eu falei, o Rodolfo Watson foi muito ativo na tradução, ele foi monitor da disciplina do Keller, então ele teve uma participação muito relevante. Outra pessoa também importante foi a Maria Amélia Matos, que nasceu em 39 em Birigui, no interior de São Paulo. Foi também aluna na USP, onde ela também conheceu e estudou com o Fred Keller. Depois ela teve uma atuação super destacada aí na pesquisa em psicologia brasileira, formou mais de 30 mestres e doutores, atuou de forma decisiva na consolidação da análise do comportamento no Brasil e trabalhou com muita gente, teve um papel muito relevante. Mas de todos esses nomes, eu gostaria de destacar ainda mais o nome da Carolina Bori. Ela nasceu em São Paulo em 1924, tornou-se professora na escola normal e foi pedagoga pela USP, e já como professora da USP foi estudar mestrado, especializando-se no Kurt Lewin. E aí ela fez, gente, muita coisa. Ela atuou na criação de muitas faculdades, como o USP, em Rio Claro, na Federal de São Carlos, na Bahia ela trabalhou, no Pará, no Rio Grande do Norte, além, é claro, da própria UNB, onde ela também teve um papel muito importante. Ela também atuou na regulamentação da profissão de psicólogo. E aí convido você a dar uma olhadinha na nossa aula sobre a formação em psicologia no Brasil, onde o nome dela também é citado. Então, ela teve um papel de destaque também na criação da formação da profissão de psicologia no Brasil. Então, ela também, os elementos da análise do comportamento acabaram também influenciando a maneira como a psicologia é ensinada no Brasil. E também ela teve papel na criação do currículo mínimo. Se você quiser também saber mais sobre o currículo mínimo, mais uma vez, recomendo você dar uma olhadinha na nossa aula sobre esse assunto. Além de tudo isso, ela presidiu e foi diretora da Associação Brasileira de Psicologia, da Sociedade de Psicologia de São Paulo, da Associação de Modificação do Comportamento, da Sociedade Brasileira de Psicologia, além de ter fundado e presidido também a ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que é um espaço super importante, onde se discute ativamente os rumos da pesquisa e da pós-graduação em psicologia no Brasil, e ela que esteve à frente da criação disso, e também ela esteve na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, onde ela também foi presidente e teve uma atuação destacada. Realmente uma figura muito interessante e importante. Aqui na sua tela, você pode ver aqui a Carolina Bori, uma imagem bem antiga, Carolina Bori, o Rodolfo Watson e a Maria Amélia Matos, com a primeira caixa de condicionamento operante construída no Brasil. Aí eu vou lamentar que alguns dos nossos ouvintes, aí, a pessoa que está assistindo a nossa videoaula, ela pode não saber o que é uma caixa de Skinner, né? Uma conhecida como caixa de Skinner. Eu mesmo fui treinado em caixa de Skinner, mas eu também sei que várias instituições hoje não usam mais caixa de Skinner, já não se formam sem saber da caixa de condicionamento operante. E aí eu recomendo que você procure saber um pouco mais para entender um pouco mais da relevância dessa imagem para a história da análise do comportamento no Brasil. Bom, na UNB, um grupo de pioneiros da análise do comportamento se fortalece e se torna sempre o formador de analistas do comportamento, talvez, parece que é o primeiro no Brasil a ser realmente focado nisso. A Carolina Bori volta para a USP e ainda cria um campus da USP em Ribeirão Preto, que está lá até hoje, onde lá no departamento de psicologia o pessoal também discute muito a análise do comportamento, eles ainda trabalham bastante isso lá. Ela também atuou na PUC de São Paulo, na UFSCar, na Federal do Pará, na Federal de Santa Catarina, também na Estadual de Londrina. E ainda que nessas instituições eles não sejam voltados ou focados ou fortes às vezes na análise do comportamento, pelo menos utilizaram-se versões do PSI, que é aquele material que o Fred Keller criou para pensar a formação em psicologia. Então o PSI ele acabou tendo esse papel muito relevante. Além disso, a quantidade de materiais traduzidos e importados dos Estados Unidos para o Brasil, voltados ou criados a partir da perspectiva da análise do comportamento, praticamente definiram o campo por muito tempo, como por exemplo o caso da psicologia organizacional, que no Brasil, eu mesmo, a psicologia organizacional que eu aprendi na faculdade, ela era toda pautada pelo behaviorismo. Não encontrei materiais com outras abordagens, ela praticamente não existia. Então, por bastante tempo, a própria análise do comportamento ela definiu a maneira como certos campos da psicologia funcionaram. Tão relevante que foi. Um outro nome também bastante interessante é o do João Cláudio Todorov. Ele nasceu em Santo Anastácio, no interior de São Paulo, em 41, fez o curso de psicologia na USP, teve o bacharelado em 62
e bacharelado significava uma outra coisa na época. Recomendo mais uma vez que dê uma olhadinha na forma como acontecia a formação em psicologia no Brasil na época, e atuou de forma muito decisiva na tradução de materiais sobre análise do comportamento, né? Inclusive o Todorov, junto com Rodolfo Atsi, ele traduziu Ciência e Comportamento Humano, que é o grande livro do Skinner publicado em 53 e que rapidamente ficou disponível aí para os brasileiros. Ele obteve doutorado na Arizona State University em 69 e ainda chegou a dar aula na Universidade da Virgínia. Ele foi professor da UNB, também foi diretor do Instituto de Ciências Biológicas e depois também diretor do Instituto de Psicologia e ainda foi reitor da UNB 2 vezes. E quando se aposentou foi dar aula na PUC de Goiás. E aí o nome dele é muito importante, publicou muitos estudos, livros, artigos, materiais, ficou conhecido também fora do país, então se tornou um pesquisador brasileiro reconhecido internacionalmente. E aí, pessoal, eu não estou fazendo justiça a todo mundo que realmente foi importante. Tem aqui na sua tela uma lista de outros nomes também muito importantes, como o Will Sherman, que eu já falei, o Isaías Pessotti, Luiz Otávio de Seixas de Queiroz, Gary Martin e vários outros nomes que se você realmente está interessado em conhecer mais, eu convido você a dar uma olhadinha nas nossas referências aqui na descrição. Bom, pessoal, dito isso, vamos pensar um pouquinho sobre o que nós acabamos de ver. O que eu acho, assim, algumas coisas que eu reflito. Em primeiro lugar, a análise do comportamento no Brasil, ela chegou por meio de uma conexão direta com o centro formador. Então é como se, no caso de uma psicanálise, como se o Jung, enquanto amigo do Freud, viesse ao Brasil trazendo a psicanálise para o nosso país. Foi o que aconteceu. O Fred Keller, ele era amigo do Skinner e ele veio ao Brasil criar um centro aqui no Brasil. Ele formou pessoas e essas pessoas tiveram um papel ativo na difusão das ideias e na difusão da análise do comportamento. E também, imediatamente, ele criou uma relação com o centro de formação. Então, os pesquisadores brasileiros começaram a publicar nas revistas americanas rapidamente e mantiveram um intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos durante todo esse tempo, e até hoje está acontecendo esse intercâmbio. Bom, o Keller também, quando ele traz o curso dele de História da Psicologia, e obviamente que eu não assisti, porque eu nasci mais de 20 anos depois desse curso, mas ele rapidamente implanta uma narrativa histórica e filosófica que insere a sua perspectiva de análise do comportamento na própria história da psicologia e fazendo conexões com a filosofia, fazendo conexões com a história e colocando-se dentro dessa história. Uma outra coisa também interessante de se ressaltar é que, ao contrário do que a gente observa em outras importações, né, no caso da análise do comportamento, rapidamente uma formação em língua portuguesa ela é criada, porque logo no início cria-se um vocabulário, as obras são publicadas, são traduzidas e elas são pensadas para fomentar uma formação. Então, assim, ao invés de você ter que ler em francês ou ler às vezes em espanhol, não tem um livro introdutório, não tem um curso de formação inicial. Não, no caso do behaviorismo, rapidamente você tinha um curso de formação voltado para a formação de análise do comportamento, com materiais em português e pensados para este público, que, claro, serviu ali como um facilitador para a difusão dessa abordagem. Outra coisa também importante é que na formação profissional as instituições também tiveram conexões com os Estados Unidos. Então você tinha aula com um professor, uma professora que por sua vez foi aluna ou aluno do próprio Fred Keller, ou que fazia intercâmbio com os Estados Unidos. Ou ainda, os professores americanos vinham ao Brasil também para divulgar essa abordagem, o que, claro, coloca o behaviorismo, a análise do comportamento, em uma posição diferenciada na forma como ela se difundiu no Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, e se você quer conhecer um pouco mais sobre essa história, convido você a olhar nas nossas referências e procurar outras referências. Também dá uma olhadinha na nossa WikiHP, conhecer também o portal. Aproveita que você está aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações, divulga também entre seus amigos, que a gente se vê na próxima aula. Ok, pessoal? Obrigado e tchau!